Olá, estamos aqui novamente. Agora para a parte final, né, a última aula desse módulo de produção, esse módulo que é muito rico, um módulo que é muito interessante. Lembrando que aqui é a parte mais sistêmica, tá? É importante você estudar aquele livro que eu falo, o livro de custo, o livro de introdução à produção, entender de GGF, de CPV, entender de etapas de processo de produção, né? Produção direta, custo indireto, tá bom? Gasto na produção, medição, rateio, tem muita coisa conceitual que não é tratado aqui, mas isso é importante para você que está no módulo, para você que está no departamento, estudar para vir para cá, tá bom? Aqui nessa aula vamos tratar especificamente sobre os dois últimos tópicos, que é a parte de relatório, né? Então vocês podem ver aqui que o sistema tem um relatório aqui que você consegue ver de forma fácil o que foi produzido. Então, por exemplo, aqui, ó, vou pegar aqui a data que foi feita essa ordem, que é a data de hoje, né? Vou colocar aqui o item, que é o recheio de carne, né? Recheio de carne. Ops, recheio não, recheio. Então, recheio de carne cremosa. E quando eu gerar esse relatório, vocês vão ver que o sistema vai mostrar para vocês que foi produzido 5 quilos, né? Então, ó, nós tínhamos, né, uma quantidade anterior, que era zero, entrou 5, mas professor Lécio, como que entrou se eu não comprei? Exatamente, você produziu, então automaticamente o sistema trouxe para você aqui a quantidade produzida. É óbvio, né, que o sistema também baixou lá a quantidade do item consumido. Por exemplo, aqui, ó, vamos dar uma olhadinha aqui de forma rapidinho, ó, alho, né, por exemplo, né, alho. Então aqui esse alho aqui natural, para ter consumido 500 gramas. Vamos lá ver? Perdão, 50 gramas, tá vendo? Ó? Então, ó, tá aqui, ó, consumiu 50 gramas de alho para poder produzir aquele produto. Então, a matéria-prima, gente, para quem não tem essa visão completa, o sistema automaticamente, pelo processo de absorção, ele absorve a matéria-prima do seu estoque, no caso aqui o alho, e ele cria um item chamado recheio de carne cremosa, tá bom? Então, ele vai absorver a matéria-prima que você consumiu e vai criar um novo item no seu estoque. Então, essa parte é relatório. A outra parte importante que é bom vocês verem, que a gente também vai ter esse treinamento lá na implantação, é aqui para você poder, por exemplo, consultar a ordem. Você pode consultar a ordem aqui, né? Data de hoje, por exemplo, e você vai ver, por exemplo, algumas coisas importantes, né? Que isso vai ser tratado mais num treinamento, mas a ferramenta dá isso, tá? Então você pode gerar a ordem em PDF, né? Basta você clicar aqui na ordem, tá vendo? E clicar aqui no PDF, ó, ela abre para você. E quando você abre a ordem em PDF, ah, você consegue ver aqui, por exemplo, ó, a quantidade prevista que você pôs para produzir e a quantidade produzida. Porque lembra que tem aquela opção de ajustar? Então, se você abrir uma ordem de produção, ah, olha só, o módulo de produção ele é feito para você controlar a sua produção e gerar informação da sua produção. Controlar, você controla etapas, você controla o que você fez previsão de produzir, o que você produziu de fato. Então, aqui é um exemplo. Observe que o sistema te dá assim: ó, eu estou prevendo produzir 5 etapas de produção nessa semana. Então, você vai colocar isso no sistema. Uma vez que você colocou lá, quando você vier aqui para essa análise, você vai ver a quantidade prevista e a produzida de fato, com a diferença. Então, você consegue ver se você está tendo problema na perda do processo diretamente ou se é na gestão da produção. Tá? O sistema foi feito exatamente para te ajudar com isso. Aqui também na parte da composição ele faz a mesma coisa, tá vendo? Estava previsto consumir 50 gramas no caso de alho e consumiu 50. Então não deu diferença. Então ele te dá a previsão do processo produzido e a previsão da matéria-prima da composição que foi utilizada. Então com isso você consegue ter uma visão melhor do seu processo. É óbvio que isso aqui é um treinamento bem técnico, bem direto, bem curto, mostrando o sistema. Isso não é treinamento de sistema, isso é uma apresentação, tá bom? E lembrando, gente, para PCP, o que é importante também? Você ter todo o processo bem escrito, definido, que a gente faz isso na implantação. Quem não tem, tem que fazer, porque senão você não roda o processo.
E o segundo ponto importante é a questão de você ter indicadores, né? E daí você gera vários indicadores. Item mais produzido, tipo de linha mais produzida, tempo previsto versus tempo de produção ocorrido, né? Diferenças. Você calcula aí o famoso índice de perda, né? Para quem não sabe, como é que eu calculo o índice de perda? Tem que calcular o índice de perda, sim. A sua quantidade perdida dividido pela sua quantidade produzida, você vai achar o seu indicador de perda. Se esse indicador variar, tu tem que ir atrás para descobrir qual foi o item que variou, tá bom? Então é só mais uma introdução para vocês terem uma visão aqui mais ampla do sistema e certamente vocês estando conosco nos treinamentos, nos testes, nas implantações, vocês vão ter uma visão melhor. Desta forma, eu encerro aqui o treinamento do módulo produção. Agradeço a todos aí pela paciência e o que precisar da gente, estamos juntos. Fiquem com Deus. Um abraço.